Fala meu amigo, fala minha amiga. Então nós estamos aqui numa estação prática de hanseníase, que é um tema aí bastante relevante nas provas, principalmente dentro da medicina preventiva e que pode aparecer aí nas suas provas, então é importante que a gente esteja aqui ligado. Então a gente vai comentar nessa nossa estação alguns pontos que usualmente não são cobrados nas provas teóricas, mas que podem aparecer na prova prática. Então a preparação para uma estação de hanseníase prática é um pouquinho diferente da preparação para as questões teóricas e a gente vai fazer esse aprofundamento aqui. Perfeito? Então, dentro da estação, como na maior parte das estações de atendimento ambulatorial, a gente sempre pede para que o aluno ele se identifique para o paciente, quem ele é, de onde ele é, qual que é a especialidade dele, e fazer a identificação do paciente também. Perguntar o nome do paciente, a idade do paciente, a profissão e lembrar sempre de perguntar a procedência, de onde o paciente vem, onde ele nasceu, onde ele viveu e onde ele vive atualmente. Porque a estação de hanseníase, como doença infecciosa, a epidemiologia é um ponto super importante e a gente precisa ter essa informação, então não esquece de perguntar isso daí, tá? Também é importante a gente ir para o nosso exame dermatológico, quando a gente for buscar as informações sobre a lesão dermatológica desse paciente, é saber quantas lesões esse paciente tem, quando que essa lesão surgiu, se ela vem se modificando do aspecto e lembrar de perguntar também da coloração da lesão. E a gente sabe que a hanseníase, do ponto de vista de exame, o mais importante é a gente saber se tem alteração de perda de sensibilidade. Então, é fundamental já na conversa com o seu paciente, na anamnese, você focar nesse ponto, Perguntar ao paciente diretamente se ele sente aquela lesão, se aquela lesão ali teve queda de pelo, porque a gente sabe que pode ter alopécia, se tem redução de sudorese ou não. Tudo isso aí está relacionado com a hanseníase, com essas alterações neurais da hanseníase, lembrando que ela é uma doença dermatoneurológica. Perfeito? Então isso aí a gente abordou no nosso checklist e teria que estar sendo perguntado para a gente chegar aí na pontuação máxima. Então pensou aí no diagnóstico de hanseníase, a gente passa para o nosso exame físico. Então lembrando aí que a gente vai precisar saber descrever a lesão dermatológica do nosso paciente e fazer a pesquisa de sensibilidade do nosso paciente. Lembrando que nessa estação aqui a gente trouxe um caso de hanseníase indeterminada, que são aqueles pacientes que têm a forma inicial da doença. E aí como é que se apresenta esses pacientes com hanseníase indeterminada? Nós temos máculas ou manchas. E por que são máculas ou manchas? Porque são lesões com alteração de coloração sem ter alteração de relevo. Porque se ela fosse elevada, seria uma placa. E não é o caso aqui. Então, no caso da hanseníase indeterminada, nós temos uma mancha ou mácula hipocrômica. E por que é hipocrômica? Porque ela é mais clara do que a pele normal e a gente consegue ver na nossa fotografia aqui que a lesão ela é mais clara do que a pele normal do paciente. Então isso aí é hanseníase indeterminada, tá? Já as outras formas, a gente poderia ter hanseníase tuberculoide e se aparecer uma lesão de hanseníase tuberculoide, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter uma placa, tá? Então já tem uma lesão com elevação, já vai ter relevo, então uma placa geralmente com a borda eritematosa e um clareamento na região central. Se fosse a hanseníase de Moffa, nós teríamos a clássica lesão foveolar ou a lesão aí em queijo suíço, que a gente descreve, e se fosse a hanseníase vichoviana, nós teríamos aquele paciente completamente infiltrado, com faces leonina, infiltração do pavilhão auricular, tá? Que não é o caso aqui, então a gente tinha uma lesão aqui clássica de hanseníase indeterminada. Então pensou em hanseníase, a gente precisa partir para o nosso exame físico, confirmar que esse paciente tem alteração de sensibilidade. Aí aqui eu quero chamar sua atenção. Por quê? Porque a alteração de hanseníase, da sensibilidade, ela tem uma ordem de perda de sensibilidade. Então, primeiro a gente tem uma perda da sensibilidade térmica, depois a gente tem uma perda da sensibilidade dolorosa e, por último, a gente tem uma perda da sensibilidade tátil. Por que é importante saber isso? Porque é justamente essa ordem que precisa ser testada. A gente não pode testar primeiro a sensibilidade tátil e depois a sensibilidade térmica, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa ordem em nossa mente, beleza? Então a gente vai agora fazer esse teste da sensibilidade aqui para ver como é que é feito na prática o teste desses três tipos de sensibilidade. Então primeiro, para a gente fazer o teste da sensibilidade térmica, a gente vai precisar de 2 tubos de ensaio. Um tubo de ensaio com água quente e um tubo de ensaio
com água fria. O Manual do Ministério da Saúde diz que, em caso de indisponibilidade desta ferramenta, a gente pode utilizar éter e molhar um algodão com éter para simular ali um tubo de ensaio frio e um chumaço de algodão sem um éter para simular aí o tubo de ensaio quente, mas isso é só se você não tiver disponibilidade dos tubos de ensaio. Então aqui na nossa estação nós tínhamos os dois tubos de ensaio, né, um tubo de ensaio com água quente e o tubo de ensaio com água fria. Então antes sempre de fazer o teste de sensibilidade, a gente mostra para o nosso paciente, orienta que um é de água quente, um é de água fria, a gente testa primeiro em um local e pergunta para o paciente se ele consegue identificar um local de pele normal e depois é que a gente parte para o exame da lesão. Então nós vamos aqui na nossa lesão, na perna esquerda da nossa paciente e nós vamos trocando de forma randômica para o paciente perguntando: você sente frio ou quente? Frio ou quente? E vai trocando na área de pele normal e a área de pele doente e vai perguntando ao paciente se ele sente frio ou quente. E aí você consegue identificar. Se o paciente não consegue discernir a água fria ou quente, ele tem uma alteração de perda de sensibilidade térmica. Depois de fazer então, o teste, né, da sensibilidade, de perda de sensibilidade térmica, a gente vai para a alteração de dor. Para alteração de sensibilidade dolorosa, nós pegamos uma agulha, tá? Pode ser uma agulha hipodérmica, uma agulha aí de insulina, e nós vamos testar com a parte fina, a parte que corta da agulha. Também explicamos ao nosso paciente o que é que nós iremos fazer e tocamos em uma área de pele normal para o paciente saber se ele sente a dor e ele entende aquele comando. A partir disso, nós vamos para a nossa lesão e fazemos o exame. Vamos tocando, podemos ir tocando na pele doente, ou seja, na lesão, e na pele sadia, ou podemos alternar, tocar com a parte fina e com a parte romba e perguntar ao paciente se ele sente dor no local ou não. Por último, nós vamos então para a avaliação da sensibilidade, tátil. Então, para a alteração da sensibilidade tátil, nós vamos precisar geralmente de um chumaço de algodão. Então é isso que está dito no Ministério da Saúde. Nós pegamos um chumaço de algodão, explicamos novamente ao paciente o que é que nós vamos fazer, tocar na pele normal dele para ele entender e depois vamos fazer o toque na lesão. Então tocamos na lesão e tocamos na pele alternada, perguntando ao paciente se ele consegue sentir ou não esse toque. Também é dito no Ministério da Saúde que nós podemos utilizar os monofilamentos. E o monofilamento descrito no Ministério da Saúde para essa avaliação de sensibilidade é o monofilamento verde, tá? Ele substitui o chumaço de algodão e nós podemos fazer essa testagem dessa forma. Então a nossa paciente ela apresentava alteração de sensibilidade. A gente sabe que mancha de pele com alteração de sensibilidade é suficiente para dar o diagnóstico de hanseníase. Então nós temos aqui dado o diagnóstico de hanseníase. Na primeira consulta de hanseníase, é importante a gente já avaliar se o paciente tem alteração de troncos neurais e se ele apresenta já alguma alteração funcional pelo corpo. Tá? Então a gente vai fazer um exame físico agora um pouco mais aprofundado aqui, dermatoneurológico. Então, a princípio, a gente pede para o paciente se sentar. Pede para o nosso paciente se sentar e a gente vai começar fazendo aqui uma inspeção. Então nós fazemos inspeção do rosto, olhamos se ele tem triquíase, se ele tem ectrópio, se ele já tem alguma alteração de mucosas, mucosa nasal. A gente vai analisar as mãos e os pés do paciente em busca de algum tipo de deformidade que ele já pode apresentar. Tá? Então, feito isso, a gente vai ver que o paciente não tem, ou tendo, a gente vai ter que anotar essas alterações, a gente parte para a nossa próxima avaliação, que vai ser a avaliação neural de troncos neurais. Nós sabemos que vários troncos neurais podem ser examinados no paciente com hanseníase, mas é fundamental aqui que a gente avalie pelo menos 5, que são os que têm maior ênfase nos manuais do Ministério da Saúde. Quais são esses 5? Nós temos 3 troncos neurais dos membros superiores e 2 troncos neurais nos membros inferiores. Nos membros superiores, nós temos então a avaliação do nervo ulnar, do nervo mediano e do nervo radial, enquanto que nos membros inferiores nós vamos avaliar o fibular e o tibial posterior. Eu julgo que é importante que a gente saiba a técnica correta de palpação desses nervos, porque isso pode ser abordado aí nas provas práticas. Então,
Então vamos demonstrar agora aqui como é que é feita essa palpação. Primeiro dos nervos dos membros superiores e depois, posteriormente, dos nervos dos membros inferiores. Então, começando, né, pela nossa avaliação de troncos neurais, lembrando que os troncos neurais eles nunca devem ser palpados sobre a roupa do paciente. O ideal é que a gente exponha, né, os locais em que a gente vai fazer essa palpação. Primeiro, eu vou começar aqui fazendo a palpação do nervo ulnar. Para isso, a gente coloca o braço do paciente a 90 graus e palpamos com as duas polpas digitais, né, do segundo e do terceiro quirodáctilos. Nós vamos aqui na goteira epitrocleana palpando o nervo. E a gente vai procurar espessamento neural e se o paciente tem dor à palpação, indicando algum grau de neurite. Isso nós devemos fazer sempre de forma simétrica, tá? Então palpa um braço, vai para o outro braço e palpa. E essa comparação, inclusive, aí dos troncos neurais é importante para a gente saber se tem espessamento ou não. Então, feita a palpação do nervo ulnar, nós vamos fazer a palpação do nervo mediano. O nervo mediano, nas pessoas normais, geralmente não é palpável. Ele passa aqui sobre os tendões flexores, né, aqui no punho, e nós vamos, com as duas polpas digitais, também procurar esse nervo e palpar. Nós podemos também fazer uma leve percussão para saber se o paciente tem dor ou alguma alteração ao longo do trajeto neural, e a gente repete isso também de forma simétrica. O último nervo importante aqui dos nossos membros superiores é o nervo radial. O nervo radial ele fica mais ou menos na altura da inserção posterior do músculo deltoide. Nós vamos também com essa paciente com o braço em 90 graus, nós vamos procurar se há espessamento ou dor à palpação desse nosso nervo. Essa nossa paciente não apresentava alteração, espessamento neural, já que ela é uma forma de hanseníase indeterminada, uma forma inicial da doença. Então, feita a avaliação e palpação dos troncos neurais superiores, nós iremos palpar agora dos membros inferiores. Então, são esses dois que a gente vai palpar. Primeiro, eu vou aqui palpar o nervo fibular. Para isso, a gente sempre tira a peça da roupa da paciente, palpamos a cabeça da fíbula e aí vamos 2 centímetros para trás, 2 centímetros para baixo e palpamos o nervo. Isso se repete também para a avaliação do membro contralateral. E, por último, nós vamos fazer a palpação do nervo aqui, tibial posterior. O ideal é que o paciente sempre esteja com os pés apoiados e nós vamos palpar, então, na parte aqui, levemente posterior do maléolo medial, entre o maléolo medial e o calcâneo, e nós vamos também procurar se há espessamento neural ou dor à palpação. Tá? Então, esse aí é o exame que a gente espera que seja realizado, né, por você numa estação prática de hanseníase. Tá? Outras coisas que está no manual do Ministério, mas que eu não julgo que seja importante que a gente saiba fazer, até por conta de que é muito longo, mas que é importante que a gente cite no exame, é que a gente precisa fazer uma avaliação de mobilidade articular. Então a gente fala para o examinador que a gente precisaria fazer uma avaliação de mobilidade articular e de força muscular, principalmente da musculatura das mãos e dos pés. Perfeito? Então, pode deitar, por favor, novamente. E aí a gente vai aqui nos encaminhando para o final da nossa discussão. E aí a gente fez o diagnóstico, então, de hanseníase, que era uma hanseníase indeterminada, perfeito? A gente vai aqui para a nossa avaliação da classificação operacional desse nosso doente. Lembrando que os pacientes que têm até 5 lesões cutâneas são chamados de paucibacilares, os que têm mais de 5 lesões cutâneas são chamados de multibacilares. Lembrando que, se o paciente tiver 2 ou mais troncos neurais espessados ou baciloscopia positiva, ele é automaticamente classificado como multibacilar. Por que a gente não abordou aqui baciloscopia? Porque como esse paciente é uma hanseníase indeterminada, a chance dele ter uma baciloscopia positiva é mínima. E lembrando que baciloscopia não é um exame obrigatório, né, para o diagnóstico de hanseníase. Poderia ser feito? Poderia, mas a falta dela não exclui o diagnóstico de hanseníase. É super importante a gente ter isso em mente, tá? Então, baciloscopia é feito quando ela está disponível. Se ela não estiver disponível, tudo bem. Tá? Então, a gente classifica esse paciente como um paciente paucibacilar. E agora a gente chega aqui na discussão sobre o tratamento. Então, a gente faz essa divisão em paucibacilar e multibacilar, justamente para a gente saber como tratar esse nosso paciente.
A gente sabe que desde 2021 tem aí a definição do Ministério da Saúde de tratamento unificado da hanseníase. O que isso quer dizer? Que independentemente dele ser paucibacilar ou multibacilar, nós iremos tratá-lo com 3 drogas: rifampicina, dapsona e clofazimina. Qual a diferença? A diferença é a duração do tratamento aqui. Os pacientes paucibacilares devem receber 6 cartelas, numa duração máxima de tratamento de 9 meses, enquanto que os multibacilares vão receber aí 12 cartelas, numa duração máxima de 18 meses. Então é fundamental que a gente saiba tanto as drogas quanto o tempo de tratamento desses nossos pacientes. Uma coisa interessante aqui que o nosso aluno comentou foi sobre a gravidez, né, e o tratamento do paciente com hanseníase. A gente sempre lembra que gestação e amamentação não alteram o tratamento da hanseníase. Então, se a paciente estiver gestante ou ela estiver amamentando, o tratamento vai ser com as 3 drogas, rifampicina, dapsona e clofazimina, porque as 3 drogas são seguras na gestação. Tá? O que a gente tem que lembrar é que a rifampicina ela diminui a ação do anticoncepcional oral e isso aumenta o risco da paciente engravidar, pode ter uma gravidez aí indesejada. Tá? A gente sempre precisa ter um vínculo com esse nosso paciente para manter o tratamento, o paciente junto à unidade básica de saúde, fazendo um acompanhamento completo aí para que ele não perca o nosso segmento. Lembrando que uma vez por mês ele recebe a medicação supervisionada no posto de saúde e os outros dias ele faz o uso da medicação em casa e por via oral sem nenhum problema. Perfeito? Então essa é a nossa estação de hanseníase, estamos à disposição. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Um forte abraço.